Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos se colocar de pé, vamos dar início a mais um culto de celebração ao nome do Senhor. Chamar o louvor, já pode se tomar aqui à frente. Pegue a sua Bíblia, você que trouxe, abra ela no Salmos de número 40. Salmos 40, do versículo 1 ao 17. Se você não cumprimentou o seu irmão, cumprimente ele com a paz do Senhor, diga boa noite. Olha para ele, fica em paz com o jogo. Amém. Desliga o celular. Glória a Deus. Salmo 40, versículo 1 ao versículo 17. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrade-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantos que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. E o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomia as que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti e rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém, queridos? Vamos repetir todos o versículo 17. Eu sou pobre e necessitado. Amém, queridos? Você crê nessa palavra? Não sei como é que foi a sua semana, se houve lutas, vitórias, mas com certeza você tem algo para agradecer hoje. Tem algo para louvar o nome do Senhor. E mesmo que os motivos lhe faltem, eu quero te dizer nessa noite, encorajar você a bendizer o nome do Senhor. Do seu jeito, da sua forma, no seu tom, com o seu coração aberto, que você possa render-lhe graça. Todos nós somos pobres e necessitados. E o Senhor tem cuidado de nós. Amém, querido? Desde a comida do nosso prato durante a semana, até o teto que nos cobre, o Senhor tem amparado a nossa vida. Todos os detalhes, nós podemos dizer que de nada temos sentido falta, porque o Senhor, Ele é o nosso Redentor e o nosso cuidador. Amém? Pegue na mão de quem está do seu lado, vamos fazer uma oração e já irei passar para o louvor. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Te bendizemos nessa noite
porque esse lugar é um lugar de oração, é a casa de misericórdia, é a casa que o Senhor escolheu para fazer o seu nome conhecido. Pessoas entram e saem aqui tocadas toda semana pelo teu Espírito e pela tua palavra. Nos reunimos aqui no nome de Jesus, nos reunimos aqui em teu nome, Senhor, para bendizer, para reconhecer e glorificar o teu nome. Nós oramos como Davi nessa noite, Senhor. Somos pequenos, pobres e necessitados, mas a tua palavra diz que dos tais é o reino de Deus. Pai, que o teu Espírito Santo seja derramado uma porção dobrada em cada coração neste lugar. Desde o mais experiente à mais tenra criança, sejam tocados pelo teu Espírito, tocados pela sua palavra, Senhor. Que todo mal, tudo aquilo que queira bloquear a nossa mente, o nosso coração de louvar o seu nome, seja agora desfeito, Pai. Mas queremos entrar com ousadia diante do trono da graça, para que alcancemos o favor no tempo que se chama hoje, Senhor. Enquanto estamos aqui louvando o teu nome, que a tua presença alcance os lares aqui representados, aqueles que estão longe ou perto, acamados, que o teu Espírito Santo possa tocá-los e visitá-los, Pai. Enquanto oramos, adoramos o teu nome neste lugar, que essa casa se encha da sua glória. Não permita que ninguém nessa noite vá embora da mesma forma que entrou, mas que possamos sair daqui renovados, revigorados, curados no físico, no espírito, na alma e no corpo, Senhor. Ao nome do Senhor a honra, a glória, a adoração, Pai. Que suba como um cheiro suave o louvor da tua igreja, Pai. Olha para o nosso coração neste lugar, olha para o teu povo, Senhor, e que os céus continuem abertos neste lugar, porque o teu nome é glorificado. Abençoa os irmãos do som, da mídia, os diáconos, os obreiros que estão trabalhando para que esse culto aconteça, o ministério de louvor, os jovens que aqui estão na frente, todos os que estão chegando. Meu Deus, que o teu sangue, a tua graça possa tocá-los, e que através dos teus filhos a tua igreja seja abençoada. Os que vão assistir esse culto gravado, Pai, que eles recebam também da mesma bênção que será ministrada neste lugar. Glorificamos o teu nome, glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o clamor da tua igreja, no nome precioso de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Ainda em pé, né, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ainda em pé, juntos vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor através dessa canção. Vem, esta é a hora de adoração. Que não só nesse momento, não só aqui, mas que todo momento seja de adoração sua ao Senhor, nossa ao Senhor. Amém? Aqui uma parte desse hino ele fala: toda língua confessará, Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Então você escolheu nessa noite estar aqui adorando o nome do Senhor. Você escolheu a melhor parte, e o tesouro maior nós teremos um dia. Amém? Esta é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas
aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim começas para adorar. Vem, assim começas diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, Assim como estás, vem para adorar. vem, assim como estás. Glória a Deus. Se você aplauda ao Senhor nesse momento, com todo o seu coração, adore a Ele. Os irmãos podem se assentar. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Tira a maldade, tira a inveja, tira a mentira, tira o ódio, tira a preguiça, a desobediência, tudo que não presta, tira do meu coração. Vai, Abelita. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Põe a bondade, a felicidade, põe a verdade do teu grande amor. Põe a vontade de obedecê-lo. Tudo que é bom foi dentro do meu coração. Limpa o meu coração.
aqui a família alvo de oração. É a Leni de Almeida Lima, Leme e a família. Dona Leni está aqui? Pode vir aqui para nós orarmos. E também os aniversariantes da semana. Quem fez esse aniversário de domingo passado até agora, alguém aqui presente conosco? Pode levantar a mão, irmão, sem vergonha, sem medo. Alguém? Algum familiar que fez aniversário? Então é só a dona Leni, nós vamos estar orando por ela. Não está presente, não é? Está vindo lá a Cirleia. Dona Mar, vem aqui representar. A dona Marina está recuperando da cirurgia, não é? Eu vou chamar aqui o presbítero Tiago para estar orando pela família, alvo de oração, e também pelos aniversariantes. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos, abençoarmos a vida dos nossos irmãos? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, que você faz presente em nosso meio, somos gratos por essa oportunidade, Senhor, de poder cultuar a Deus, te adorar, te louvar em espírito e em verdade, Pai. Pai, Tu és conosco, e é com a vida da nossa irmã Leni, Pai, e toda a sua família. Oramos, mas também agora te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa vida que se faz presente em nosso meio. Uma guerreira, uma lutadora, que se faz presente para a obra do Senhor Jesus. Sabemos que podemos contar com ela, Pai. Já provou isso várias vezes. Continua abençoando, Pai, sua vida, sua família, para que sempre ela possa estar conosco, para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, a nossa irmã Marina, oh glória a Deus pela vida dela, Pai. Estivemos orando aqui numa quarta-feira e foi feita a vontade de Deus, pois a vontade de Deus é soberana em nosso meio. Somos gratos pela vida da Marina, por mais um aniversário, Pai. Continua com ela, Pai. E também não podemos deixar, Pai, de agradecer pela vida da Cirleia, do Misael e do Osiel, Pai, que tem estado ali, Pai, cuidando, dando aquele apoio, aquela orientação em tudo que precisa. Continua fortalecendo, Pai, a vida do Osiel, do Misael e da nossa irmã Cirleia, Pai. Sê com eles, Pai. Sabemos que passamos por dificuldade, passamos por momentos de apreensividade, mas é a mão de Deus que nos sustenta. E ela se faz presente aqui em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, gratidão pelo aniversário da Marina e pela nossa vida da irmã Leni, que é alvo de oração. Agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe muito, viu? Manda um abraço para ela. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Amém, queridos? Deus é bom. Vocês sentaram, mas vão ter que ficar de pé. Antes de vocês ficarem de pé de novo, eu vou chamar o louvor já para estar se posicionando aqui. O louvor vai cantar 2 louvores e depois já vamos orar pelas crianças, dispensar elas para estar nas classes, mas que você não tenha pressa. Amém, querido? Quem está com pressa aí? Diga amém. Não tem ninguém com pressa, não é? Vamos continuar louvando a Deus. Então que você possa, queridos, continuar com o coração aberto na presença dele. Não tem coisa melhor do que nós estarmos na casa do Senhor. Domingo, querido, passou batido aqui, Escola Bíblica Dominical. Amém? Hoje nós estudamos a lição 3, Mateus, o Evangelho da Igreja. Irmão, foi uma maravilha. A igreja aqui reunida, os alunos, tenho certeza que com as crianças também foi isso, com os jovens, mas aqui estavam muito participativos, trocamos bastante conhecimento. Então eu convido você a estar domingo que vem, né, na Escola Bíblica. Você que não tem a sua revista, peça lá com o Adalberto, é de grátis, tá bom? Pega uma revista lá e faça um esforço para estar aqui. Domingo que vem eu estarei dando aula novamente, a lição 4, que é a lição a respeito de Marcos, o Evangelho do Servo. Então vai falar sobre o ministério de Jesus como diácono, não é? Então, crente que ouve a palavra, irmão, ele não se torna melhor que os outros, ele se torna só mais instruído. Então faça um esforço, traga o seu filho. Eu não moro aqui, agora mudei de cidade, mas quando eu posso trago as crianças, não é? Então faça um esforço para você estar aqui com os irmãos. Hoje já tivemos também uma cooperação boa, uma porcentagem boa. Então, porcentagem nós comemora que nem gol, né? Cada vez que aumenta, a gente glorifica a Deus, porque as pessoas estão se desprendendo mais para estar aqui na igreja. Amém, queridos? Vamos aplaudir bem forte o Senhor.
Glória a Deus. Como é maravilhoso, né? Louvar, exaltar o nome do Senhor. Grandes coisas tem feito Ele por nós. Não porque merecemos, né? Se formos olhar para dentro de nós, não temos muito bom, muita coisa boa para oferecer ao Senhor, mas Ele derrama graça sobre nós do mesmo jeito, independentemente de como nós estejamos, né? E nesse momento, independentemente do jeito que você entrou aqui nessa noite, com seu coração pesado, às vezes triste, abatido, preocupado, seja qual for, se derrame na presença do Senhor, adore a Ele, porque Ele diz pra gente, Ele fala: enquanto você me adora, enquanto você me exalta, eu cuido de tudo aquilo que tem te preocupado. Então que nessa noite você deixe toda a preocupação, todo medo, toda a ansiedade de lado e se deleite, se derrame na presença do Senhor. Que nós possamos aproveitar esse momento, porque nós não sabemos quando será a nossa última chance de fazer isso. Então que unidos nessa noite, em irmãos, nós possamos adorar, exaltar o nome do Senhor e declarar: maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Que você possa exaltar o Senhor nesse momento, não só através da letra desse louvor, mas em palavra, em adoração. Amém?
espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença, Senhor. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Senhor, te exaltamos, Senhor, te adoramos, porque não há nada melhor, Senhor, do que ter a tua presença conosco. Ah, o Senhor nos conhece como ninguém. O Senhor sabe, Deus, o que se passa no mais íntimo e profundo do nosso coração. E mesmo assim o Senhor se faz presente. Mesmo assim o Senhor nos abraça. Então que o Senhor seja exaltado, Pai, seja adorado. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és infinitamente mais em nossas vidas. Por isso vamos declarar nessa noite: a Ele a glória, somente a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque Ele merece. Ele se faz presente aqui neste lugar. Ele merece ser louvado e adorado. Declara nessa noite: porque dele, por Ele.
soltar a sua voz. Que você não tenha vergonha. Não deixe a timidez tomar conta de você nessa noite. Mas que você possa soltar a sua voz e declarar bem alto: a Ele a glória. Declare nessa noite sem vergonha. Toda a igreja agora: a Ele a glória. A Ele. Declare: a Ele a mais uma vez, solte a sua voz com todo o seu coração e louve Ele nessa noite. A Ele a glória, a Ele a glória, A Ti a glória, pra sempre. Ó Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, declaramos que a Ti a honra, a glória, o louvor. Então que nesse momento, Senhor, o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, Pai. Porque não temos nada, Senhor, de bom para oferecer dentro de nós. Mas nós te amamos, nós te queremos, nós te desejamos junto conosco. Então pedimos, fica conosco e recebe, Senhor, esse louvor, essa adoração que é para Ti. Aplauda o Senhor nessa noite. Amém. Como é lindo ouvir a igreja cantando, não é? O coral louvando e bendizendo o nome do Senhor. Quero chamar as crianças aqui na frente para nós orarmos por elas e também pelas professoras. Quero chamar aqui a presbítera Helenice para fazer essa oração pelas crianças, nosso futuro, e que Deus use a vida das professoras, as monitoras, e que seja uma bênção, uma semente no coração dessa criançada aí. E orar também pela minha vida, que estarei trazendo a palavra. Curva a sua cabeça, esteja orando, estenda a sua mão aqui em direção. Pai querido, amado, momento precioso, Senhor Deus, de estarmos na Tua casa, que louvamos, glorificamos, ó Deus, o Teu santo e bendito nome, soberano nome. E nesse momento precioso, Senhor Deus, os Teus cordeirinhos se dirigem, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra. Ó Deus querido, coraçõezinhos tenros, terra boa. Senhor Deus, que a Tua semente, preciosa semente, essa semente certificada, Senhor, caia nesses coraçõezinhos e frutifique, Senhor. E frutifique para a honra, para a glória do Teu santo nome. Porque aqui, Senhor, serão os semeadores do futuro, a Tua igreja semeadora, Pai, os Teus discípulos que irão semear essa preciosa palavra. E também, Pai querido, rogamos pelo Teu servo, que mais uma vez nesse púlpito será a Tua boca, Senhor. Sê com ele, meu Deus, unja os seus lábios, ó Pai, para que ele transmita ao Teu rebanho aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é o Teu desígnio e aquilo que são os Teus propósitos. É no glorioso nome de Jesus que nós suplicamos as Tuas bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus. Salmo de número 40, Salmos de número 40, versículo 1, versículo 2, versículo 6 e o versículo 17. Quero ser bastante objetivo nessa noite, que você fique atento ao que o Senhor vai falar no seu coração, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Salmo 40. Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me também de um poço horrível, de um lamaçal,
colocou os meus pés sobre uma rocha e estabeleceu os meus passos. Versículo 6. Sacrifício e oferta não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requerestes. Versículo 17. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Amém, queridos? Eu quero falar sobre Deus também está no fundo do poço. Deus também está no fundo do poço. Deus é um Deus pessoal, presencial. Ele está sentado num alto sublime trono, como a Bíblia diz, que a terra é o estrado dos seus pés. Ou seja, a terra é o assento dos seus pés, numa linguagem figurada. O estrado era usado para descansar os pés de quem se assenta. E figuradamente o salmista diz que a terra é o descanso dos pés de Deus. A Bíblia diz em Isaías 6 que Deus está num alto e sublime trono. Amém? Enquanto nós estamos aqui louvando a Ele, Ele está assentado nesse trono, rodeado de anjos e querubins, também sendo louvado pelas miríades angelicais. No Apocalipse, capítulo 19, diz a Bíblia que Ele está sentado nesse trono e as criaturas ali o louvam, o glorificam, e também os redimidos que estão diante dele já salvos, que partiram dessa vida para a eternidade, estão diante do Senhor intercedendo, como diz lá a palavra do Senhor. Diz a Bíblia em Salmo 139 que o salmista, numa oração, ele diz que se ele fugir para os céus, Deus também está. Se ele for para o abismo, Deus também está. Se ele for nos mais profundos lugares e regiões, Deus também está. Ou seja, Deus está em todos os lugares, nos mais longínquos e nos mais pertos. Ele está aqui entre nós, mas também está agora lá na favela, na casa de alguém que está passando alguma dificuldade, está agora numa festa de aniversário, está num culto fúnebre, talvez acontecendo agora. Ele está em todos os lugares, porque Ele está presente no meio do seu povo e em toda a terra. A Bíblia diz que a terra se encheu do conhecimento da glória de Deus. Ele não é só presencial, mas Ele é pessoal, porque além de Ele estar em todos os lugares, Ele está presente, participando ativamente nesses lugares, daqueles que abrem o seu coração. Porque uma coisa é você estar num lugar com o corpo, estar num lugar com o físico, mas a alma, a mente, o coração está longe. Esse não é o problema de Deus. Você já esteve num lugar que não queria estar, estava ali só porque deveria estar, o seu corpo estava ali, mas a sua mente e o seu coração não estava. Esse não é o problema de Deus, porque Ele está em todos os lugares e está participando também nos lugares que Ele é reconhecido. Então, Ele é um Deus presencial e um Deus relacional. O fundo do poço é um desses lugares que Deus está. O que é o fundo do poço? É aquela circunstância, aquela situação tão tenebrosa, tão difícil, tão complicada, em que se encontramos semanalmente, mensalmente, uma vez, de vez em quando, ou talvez você está aqui, numa situação tão confusa, conflitante, dificultosa. É aquele lugar em que você só olha a escuridão, não vê respostas, não vê direção, não vê para onde ir, a fraqueza, a vulnerabilidade, a dificuldade, as angústias do coração, o fundo do poço. Deus também está lá. Quando a gente fala que alguém está no fundo do poço, estamos dizendo que ele ou ela está no pior momento que poderia estar. Às vezes porque plantou e está ali, e às vezes porque Deus permitiu. A Bíblia diz que Jeremias estava no fundo do poço porque pregou a palavra. E aí foi castigado pelo rei que tinha uma inimizade com Jeremias, e ele foi jogado no fundo daquele poço de lodo. E ficou vários dias por pregar a palavra. João Batista ficou várias semanas no fundo do poço, porque pregou contra o rei, o Herodes da época. A Bíblia diz que Jesus foi parar no fundo do poço,
porque ele estava numa cruz, clamou pela ajuda de Deus. E ele diz: Pai, por que o Senhor me desamparou? A Bíblia diz em 1 Reis 20, 28, Deus é Deus das montanhas, mas também é o Deus dos vales. Ele é o Deus dos tempos bons, da bonança, da vitória, da alegria, mas também é o Deus dos momentos de escuridão, da baixa, da dificuldade. A teologia da prosperidade enganou o povo e tem enganado por aí. Pregado um Deus que dá o seu sinal positivo através das bênçãos. E o crente é abençoado só quando ele está com saúde, quando ele está empregado, quando o seu casamento vai bem, quando ele está com as coisas em dia. E o que não está sendo abençoado. Não é isso que a Bíblia diz. Nós também passamos pelos dias tenebrosos dessa vida, o vale da sombra da morte. Mas a nossa esperança, querido, é que Deus também está ali. Amém, querido? Ele está passando conosco nesse momento difícil e sem perspectiva. Qual é o fundo do poço que talvez você está hoje? Ah, pastor, eu estou num caos financeiro. Eu perdi a mão, não sei aonde vou parar. Eu estou no fundo do poço emocional, não consigo encontrar uma resposta, não consigo estabilizar o meu coração. Eu estou no fundo do poço espiritual. Me distanciei de Deus, não consigo mais sentir a sua presença, não consigo concentrar o meu coração na palavra, não sei qual é o seu fundo do poço. E talvez você esteja num tempo bom da sua vida, glória a Deus. Mas a Bíblia diz para nós nos prepararmos também, porque a bonança passa e a tempestade também passa. O salmista Davi, quando escreveu esse louvor, que Salmos é louvor, não é? Salmos é cântico. Ele está num momento de angústia da sua vida. Ele está passando por um momento de sofrimento intenso. Em primeiro lugar, que nós aprendemos com esse texto, é que a saída pode não ser em apenas um dia, mas Deus estará ali todos eles. Em primeiro lugar, a saída do poço pode não ser num dia só, mas em todos eles, a presença e a palavra de Deus estará presente. Ele disse assim: esperei com paciência em quem? No Senhor. Versículo 1, eu esperei com paciência, com esperança nele. A nossa ansiedade, querido, as nossas incertezas nos direcionam a resolver tudo de uma vez só, tudo num dia. Nós estamos numa situação perplexa, no fundo do poço, seja qual ele for, e a nossa humanidade, ela quer resolver de um dia para o outro, porque nós somos assim. A nossa sociedade foi treinada nas soluções instantâneas, não é assim? Tudo rápido, comida rápida, relacionamentos rápidos, dinheiro, crédito rápido. Antes o cara tinha que fazer um empréstimo, ele tinha que ir no banco, falar com o gerente, dizer para o gerente para que ele ia usar, trazer documentos para o gerente olhar para a cara dele e falar assim: eu vou te dar um financiamento. Tinha que trazer 2, 3 pessoas para ter a confiança daquele empréstimo. Hoje não, o cara abre o celular e faz o empréstimo ali na hora. As soluções rápidas. E isso treinou o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida a querer resolver situações complexas de um dia para outro. E quando elas não se resolvem, nós criamos incredulidade no nosso coração. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, porque ele esperou não vendo nada, crendo no poder que há no nome de Jesus, que Deus poderia fazer. Então, querido, talvez você entrou numa espiral uma espiral da sua vida que você não está vendo para onde ir. Eu quero te dizer nessa noite, talvez não vai ser no primeiro, no segundo dia que Deus vai mandar uma corda. Ele não vai mandar uma corda, Ele vai estar pessoalmente com você nessa situação. Quantos creem nessa palavra? Ele não vai mandar uma corda. Quando o mundo precisou de salvação, Ele não mandou um livro, não mandou uma Bíblia, não mandou uma igreja, Ele mandou o seu Filho, porque Ele está presente todos os dias conosco.
Esperar no Senhor é confiar de modo que não importa quão profundo é o poço, quão grande é o problema da vida, mas a companhia dele é confortadora. A nossa humanidade quer olhar para o fundo do poço, para a escuridão, para os problemas, para as dívidas, para as situações. Mas o Senhor nos convida a olhar para a companhia de quem está conosco neste lugar. Quando você estava bem, você era rodeado de pessoas. Quando você estava com dinheiro no bolso, as pessoas te procuravam com saúde. Mas quando as situações se agravaram, só ficou você. Mas Deus está aí, amém. Ele disse, eu esperei com paciência nele. A minha paciência não foi em pessoas, em coisas, em circunstâncias. A minha paciência e esperança foi no Senhor. Para o povo foi 40 anos. 40 anos, irmãos, passando no deserto, usando a mesma roupa, o mesmo sapato, hein? A mesma comida, as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias. 40 anos. Depois foi 70 anos na Babilônia. Para Jesus foram 3 dias de silêncio. Mas em todos eles, querido, não faltou a companhia de Deus. Às vezes nós não vamos sentir as coisas, sentir lágrimas, arrepios, euforia, isso é bom, é gostoso, mas tem dias de escuridão que nós não vamos sentir nada. Mas nós esperaremos com paciência até que a saída aconteça. Amém? 40 fala de um ciclo. 40 dias no deserto. 40 dias de jejum de Jesus, não é? 40 é o número do processo. É nesse processo do trabalhar de Deus que a saída não acontece, mas nós aprendemos com a sua companhia. E você vai ver que o sabor da saída vai ser maravilhoso, mas o sabor do processo vai ser maior. Porque você passou com Jesus, passou com a presença do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é consolador, o pneumos, o auxiliador, ele está falando que para os discípulos naquele contexto, que eles não teriam a presença física de Jesus, mas que eles teriam a presença espiritual da sua presença, caminhando com eles. E ele diz no João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Esperem com paciência até que ele venha. Amém, queridos? A paciência, ela transforma o nosso caráter. A palavra da moda é resiliência, mas a palavra bíblica é esperança, é paciência, porque a resiliência está focada na força do homem em conseguir suportar. Mas a fé é suportar no Senhor. Paulo levou 3 bofetadas do diabo. Pum, pum, tapa na cara dói, sim ou não? Se tem uma coisa que deixa a pessoa irritada, é um tapa na cara. E a Bíblia diz simbolicamente que o diabo deu 3 tapas no rosto de Paulo. E ele foi orar, Deus, faça alguma coisa. Me tire daqui, esse espinho na carne, essa dificuldade. O Paulo que curou enfermos, que pregou a palavra, agora estava vulnerável. E Deus diz na boca do próprio Paulo, a minha graça, ela te basta. A saída não vai ser logo, Paulo, mas a minha graça vai estar com você. Amém, querido? Nós vamos se ver do outro lado, em nome de Jesus. Esse mundo, ele está com o prazo de validade vencido, queridos. Daqui não dá para esperar mais nada. Isso aqui está definhando vivo, está cheirando mal. Nós vamos passar daqui para a eternidade e vamos estar com Jesus, a vida eterna. A saída não vai ser rápida, mas Ele estará conosco, porque Ele prometeu, estarei com você todos os dias da sua vida. Aleluia. Quantos entendem essa palavra nessa noite? É o conforto da presença de Deus. Não vai vir uma solução pronta,
mas Ele vai estar ali, confortando o nosso coração. O que fazer quando não vê a luz? Pare de cavar para baixo e continue esperando no Senhor. Caiu num poço? Quem tem poço artesiano na casa, levanta a mão. Pode levantar, irmão, não é crime. Fez certinho lá, até os caipiras pode usar, não tem problema. Ninguém vai denunciar você. Hein? O que você faz com o poço? Você fecha e põe um sinaleiro lá, para nenhum engraçadinho ficar lá perto. E se cair? Se cair, irmão, primeira coisa é não ficar se batendo que nem um doido. É não cavar para baixo. A primeira coisa é parar, assentar o coração, boiar. Quando nós estamos em situações complexas, a nossa humanidade, ela quer sobrevivência e rápida. Quando a pessoa cai afogada, geralmente quem é experiente em nadar, o que ele faz? Deixa o cara cansar e depois pula. Não é assim, Fabinho? E depois pula para salvar. Porque se ele pular junto naquela hora, os dois morrem. Porque o outro está desesperado, querendo vida. E Deus está fazendo isso conosco. Ele deixa a gente se desesperar um pouco. E aí Ele vem com a sua presença e traz a paz depois. Traz a resposta, traz a segurança, traz a palavra que diz que Ele está no controle. Então, meu irmão, minha irmã, pare de cavar para baixo. Não vamos resolver. Abraão não tinha um mapa. Deus falou para ele: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu vou mostrar. Imagine você, empregadinho, lindo, tudo certo, família, e de repente Deus fala assim: pega as trouxas, pega as mulheres, as crianças e sai sem GPS. Sem saber para onde vai, mas sai, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E a Bíblia diz que ele sai. Abraão não tinha uma direção específica, mas ele tinha uma palavra. A saída às vezes não está clara para nós, querido, mas nós temos uma palavra, amém? Agora, só cabe a nós seguir a direção que Deus já falou uma vez, amém? Quando eu encontro com pessoas que dizem do medo da morte, que todos nós temos naturalmente, eu tento dizer para ela que nós temos uma palavra de esperança, não precisamos temê-la. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Foi tragada a morte pela vitória. Ou seja, nós já temos uma palavra. Eu não vou cavar mais para baixo. Não vou mais cavar, eu tenho uma palavra. Diz a Bíblia que quando Abraão sai com o gado, sai com as ovelhas, sai com a família, a terra que ele vai tem uma grande fome. Uma grande fome. Sabe o que ele faz? Diz a Bíblia que ele continua caminhando rente às fontes do rio Negueb. O rio Negueb era um riacho que todo o verão derretia o gelo e preenchia aquele riacho na beira do rio, na beira do caminho. Então ele não tinha para onde ir, mas ele tinha um rio. Enquanto Deus não falasse a direção, ele tinha água perto para o gado, água para as crianças, água para a família, para o alimento. Ou seja, ele estava sem direção, mas estava caminhando o caminho. Esse rio hoje simboliza para nós a presença do Espírito Santo. Nós às vezes não temos direção. Está tão fundo, eu não enxergo nada. Eu vou continuar no que eu estou fazendo para Deus. Amém, querido? A saída não vai ser rápida, mas Ele prometeu que a sua presença estará conosco. Amém, querido? Diz a Bíblia no texto que lemos: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Inclinar. Davi está dizendo, não foi rápido a saída do fundo do poço, mas eu clamei a Ele. E Deus, o que Ele fez? O que eu disse no começo? Que Deus está no trono, sim ou não? Você estava aqui no começo? Está aqui ainda? Hein? Glória a Deus. Deus está no alto sublime trono. Quando Davi clama,
Deus faz assim do trono, ele se inclina. Deus está presente no fundo do poço. Ele se inclina para Davi. É o Deus que desce até nós. É o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se fez carne, o Deus dentro do barro. Ele se inclina para nós e vem com o seu conforto. Ele olha no olho, ele pega o tato, ele sente o cheiro. Ele não mandou uma corda, ele não mandou um diácono, ele veio. Amém, querido? Ele diz, ele se inclinou para mim. Você esperava tanta gente que não veio, mas ele veio. Amém, querido? Você lembra aquela vez que você estava naquela luta, naquela tribulação? Você esperava, esse aqui vai vir aqui, vai fazer. Não veio, mas Deus veio. Amém, querido? Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Todos vão falhar, vão faltar, os políticos, as promessas caem, mas o nosso Deus, ele é presente entre nós. Eu me lembro quando eu era criança na escola, e às vezes eu dava uns migué lá que estava meio doente para ir embora mais cedo. E eu amava quando a minha mãe chegava, era ela que vinha, porque ela tinha dó. Mas quando chegava em casa a dó acabava, era surra. Mas ver a presença da minha mãe ali era confortadora, porque eu sabia que eu ia embora mais cedo, ia comer mais cedo, talvez ia apanhar mais cedo, não é? Mas eu iria para casa. Quem está num beco sem saída, irmão, quando vê a presença de alguém, os problemas acabam. Se resume a isso a palavra dessa noite. É você olhar além das circunstâncias e ver que o Pai está junto, está a caminho pela fé. Ele está dizendo, eu estou aqui. É o inclinar de Deus. Ele veio, ele desceu. Amém? Então, em primeiro lugar, a saída pode não ser em um dia, mas em todos os dias Deus estará presente. Aleluia. Segundo lugar, estou falando sobre o Deus que está no fundo do poço. Em segundo lugar, a saída começa com um clamor. Se quando eu estou no fundo do poço, não sei o que fazer, endividado, doente, problemas, lutas, eu tenho que parar de cavar para baixo. O segundo passo é um clamor. Diz que ele escutou o meu clamor. A palavra no original aqui, clamor, fala de um choro por ajuda. Um choro por ajuda. Sabe aquela oração, aquele clamor, que ele não sai daqui, ele sai daqui. Ele sai das lágrimas. É esse clamor que trouxe Deus para dentro do poço. É um choro por ajuda. Quando você chora, querido, você está mostrando não a sua fragilidade, você está mostrando que você depende de Deus. Alguém que chora de dor, sabe aquela tacada que você dá no pé, no dedão? Você segura assim, para não. Aí você já dá uns aleluia, uns glória misturado. Daí sai aquela lágrima assim, hein? E o dedo rocheia a unha. A lágrima é a expressão da dor, mas também de uma necessidade. Ele está falando que Deus desceu e ouviu o choro do seu interior. É o gemer da alma, é a dor que sai pelos poros da pele e que se transforma em um clamor para Deus. Deus está vendo cada lágrima dos seus olhos, amém? E Deus está traduzindo isso em clamor. A Bíblia diz que Ana chega no templo estéril, querendo um filho, e ela não consegue verbalizar palavras, mas ela diz, Deus, não deixe eu ir para embora desse culto sem o Senhor me dar o milagre de ser mãe. E ela balbucia algo, e aquele clamor sobe diante de Deus, aquelas lágrimas, traduzido em saída. Chore, querido. O dia que o nosso coração não
sangrar mais, os nossos olhos não derramar mais lágrimas, nós precisamos voltar para a cruz e pedir: Deus, me batiza de novo com o coração contrito e quebrantado. Não tem a ver com personalidade, com emocionalismo. É um choro por ajuda. Amém. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Deus fala para Moisés: o clamor do povo subiu até mim, e eu vou contar com você para trazer o povo do cativeiro. Significa que o povo não queria mais ser escravo. E eles clamam tanto a Deus por 400 anos. Deus, nós queremos sair desse fundo do poço, não queremos mais estar aqui. Cadê as promessas de Abraão? Cadê a promessa da terra? Abra mais a sua boca para clamar. Abra mais a sua boca para pedir a Deus a sua ajuda. E com certeza Ele estará ouvindo, queridos. Ore, 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 busque, ore, ore. Quando cansar, ore mais. Quando não tiver mais palavras, ore. Até que você saiba que esse clamor está subindo diante de Deus. Eu preguei aqui alguns domingos sobre não terceirizar a fé. Não é aquele crente: ore por mim. Oh, não, eu vou orar porque eu sei a minha dor. Eu sei aonde está doendo. Eu vou entregar diante de Deus. Jesus disse para aquele paralítico em João capítulo 5, 38 anos. Quem tem 38 que não levanta a mão, não precisa falar. 38 anos, estava ali no tanque de Betesda. E Jesus chega para ele assim. Acho que ele achou que ele estava trolando ele, né? Você quer ser curado? O cara está 38 anos mendigando, sendo arrastado. Diz a Bíblia que um anjo movimentava as águas. E a negada pulava lá dentro e saía curado. Mas ele era paralítico. Não podia. E Jesus fala para ele: você quer ser curado? E ele fala: eu até quero, mas não tem ninguém para me ajudar a chegar lá. E Jesus fala: então levanta, toma a sua cama e anda. Jesus está perguntando o óbvio para nós nessa noite, para o Juliano: você quer sair do fundo do poço? Ah, pastor, mas o meu é impossível. Jesus não está perguntando se é impossível, Ele está perguntando: você quer? Porque se você quer, o caminho da saída começa aí. O que acontece conosco é que a gente se acostuma com o fundo. Ah, mas aqui eu estou quietinho, deixa eu aqui, encostado, deixa eu aqui, não me incomode. E nós vamos se acostumando com os maus hábitos, com os maus costumes, com aquilo que não agrada a Deus, com a angústia. A depressão passa a ser o nosso animal de estimação. As coisas vão se proliferando e a gente se acostuma com aquilo. Eu quero te dizer para nós nessa noite: Deus tem uma vida e uma vida em abundância para nós. Ele pergunta: queres ser sarado? Eu digo para ele nessa noite: eu quero, Senhor. E ele diz para nós: então levanta e anda, em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Então, se você quer, querido, isso já é um clamor diante de Deus. 38 anos, irmão. É mais fácil ficar sendo arrastado. É mais fácil ficar sendo levado pelas pessoas. Mas esse não é o sonho de Deus para a igreja. Ele quer que a gente ande, amém, querido? E ande pela fé na presença dEle. Não é apenas orar, falar, é chorar, é gemer, é a dor que sai pelos poros. É o que o Jeremias disse em Lamentações 3. Põe a boca no pó, para que talvez haja esperança. Ele estava falando para os jovens naquele dia, porque os jovens tinham sido levados cativos. E a perspectiva era o quê? Para a Babilônia. Que os jovens que viveram uma vida boa em Jerusalém, em Israel, agora iam passar o quê? As regalias seriam cortadas. Não seriam mais aquela família normal. Não seria o trabalho normal da vida, seria outra vida. Sem templo, sem culto, sem afeto, sendo escravos dos babilônicos. E Jeremias fala para os jovens:
Coloque a boca no pó. Eu não vou ajoelhar aqui que eu não consigo levantar depois. Mas a mulher da Mesopotâmia, quando ia ter filhos, ela se ajoelhava para parir. É se inclinar para dar vida. É se inclinar diante de Deus, é se humilhar, dizer: Deus, eu também sou esse pó aí, então tenha misericórdia de mim. Amém, queridos? Você quer sair? Então clame. Terceiro lugar, para nós irmos para o final. Em segundo, a saída começa com um clamor. Ele disse: ele ouviu o meu clamor. Em terceiro, o fundo do poço não é o final da jornada. Versículo 2. O que ele fala? O que ele diz? Você está aqui, amém ou não? Glória a Deus, não estou sozinho. Tirou-me também de um poço horrível, de um lamaçal, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e estabeleceu os meus passos. O fundo do poço não é o final da jornada. A situação atual não é a conclusão. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas, diz a palavra em Eclesiastes. Ou seja, além da saída existe uma jornada. As pessoas saem do mundo, se convertem a Jesus, não é? Exceto aqueles que a família já vem da igreja, não é? A mãe, o pai, os avós. Mas aqueles que vieram de outra vida, de outra realidade, vêm para a igreja. E o que nós ensinamos a elas? Jesus vai entrar no seu coração, vai libertar a sua vida. Entregue sua vida para Jesus. Largue essas coisas, não é? A palavra vem, toca o coração dele e dela. E ele sai. Ela sai. Só que a gente não ensina mais a continuação. Davi está dizendo: ele me tirou de um fundo do poço e me colocou sobre uma rocha e firmou os meus pés, os meus passos. Ou seja, eu saí do fundo do poço e agora eu vou continuar. Você já teve sensações ou momentos da sua vida que você recebeu a bênção e depois você não sabia o que fazer com ela? O cara estava quebrado. De repente Deus começa a prosperar. E a bênção é aquela pesca maravilhosa, cheio de peixe. Você não sabe nem o que faz. Está enfermo. E Deus dá a cura. E não sabe o que fazer com a cura, com o corpo agora sadio. Estava na prova. Deus deu a vitória. E agora não sabe para onde ir. Acostumou tanto com aquele fundo do poço que a vida fora dele é sem adaptação. Mas o Senhor, querido, Ele está dizendo para nós que é só um caminho, é só uma parte da nossa vida, o fundo do poço, que Deus vai nos tirar dele e que nós vamos continuar a vida depois dele. Amém, querido? Daqui a 1 quilômetro pode ser que tenha outro. Deus permita outra coisa. E Ele vai nos tirar de novo e vai colocar os nossos pés sobre uma rocha. Fala do quê? De uma firmeza, de uma constância, de permanecer na direção e no caminho, na rocha, nos lamaçais, aonde for, olhando para Jesus. Amém, querido? Então esse momento que talvez você está vivendo, ele não é o final da jornada. Ele é só uma parte dela. Amém, querido? Pastor, eu não estou vendo luz no fim do túnel. É só um momento. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Às vezes a escuridão e o silêncio do fundo do poço nos cegam e nos deixam surdos. Versículo 6 fala assim: sacrifício e oferta não quisestes. E aí, vírgula, abristes-me os ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado o Senhor não pediu. Comecei a ler esse texto e eu não entendi o contexto. Ele está falando sobre paciência, sobre mudança, sobre transformação, e ele fala: o Senhor abriu os meus ouvidos. E aí eu fui pedir a Deus uma direção.
E Deus me levou ao fundo do poço. O fundo do poço é aquele lugar escuro, úmido, que nos deixam surdos, às vezes até cegos. Quem vai para a praia aí, janeirão, sabe. Eu tenho esse problema. Começou a pegar a serra, já vai tampando o ouvido. Vai descer na serra, não é? Tum. Por quê? Quanto mais profundo e perto do nível do mar, a pressão aumenta dos tímpanos. E cessa-se o quê? As passagens de ar de fora. Ou seja, nós estamos muitas vezes tão acostumados com o silêncio da incerteza e ficamos surdos para ouvir Deus. E Davi está dizendo, Ele abriu os meus ouvidos. Sacrifício o Senhor não queria. A gente está tão no automático oferecendo sacrifício, sacrifício, sacrifício. E Deus está falando assim, ouça-me. Está querendo sair. Criar um plano, um cronograma. E Deus está querendo tirar a pressão dos ouvidos para ouvir a sua voz. Amém, querido? Essa escuridão dessa situação, esse zumbido, ele vai ser tirado em nome de Jesus e nós passaremos a ouvir a voz de Deus. Ele vai falar como ele falou para aquela menina, Efatá, abra-se. E você vai, é que nem lavagem de ouvido, eu não tenho coragem de fazer, mas diz que quando faz, é outro mundo. Será que estava sujo? Hein? Abre os nossos ouvidos. Abre os nossos ouvidos. Estamos focando apenas no que estamos vendo. Precisamos olhar pela fé além. Olhar com esperança no Senhor. Salmo 121. Olho para os montes. Isso aqui é escola dominical, né, irmão? Mas tinha quantos anos eu ouvi as musiquinhas? Olho para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está além do monte, está além do poço. De lá que vem o meu socorro. Bendito seja Deus. E em quarto, para nós orarmos. Quanto mais fundo o poço, maior o volume da graça para preenchê-lo. Versículo 17. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo o Senhor cuida de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Quanto mais fundo o poço, maior o volume da graça para preenchê-lo. Quando ele fala pobre e necessitado, o pobre daquela época, há 2.500 anos atrás, desse texto, não é o pobre de hoje. E o pobre que eu estou falando aqui não é a questão financeira. O pobre de hoje, ele é rico perto do pobre daquela época. Entende? Porque o pobre de hoje, ele tem mais acessos a serviços públicos que não existiam naquela época. Assistência social. O pobre daquela época, ele dependia exclusivamente de Deus. Se você vê a lei em Levítico, o dono da safra, ele não podia colher todo o talhão. Ele tinha que deixar os cantos do talhão, da roça, para os pobres. Não podia colher as pontas. Para que quando fizesse a colheita, o que sobrasse nas pontas, os pobres iam lá e pegavam. Os dízimos da igreja, do templo, eram divididos para cuidar de quem? Dos pobres. Quando ele fala eu sou pobre e necessitado, ele está falando assim, eu dependo de Deus, somente dele. Ou seja, o meu poço é tão vazio que só Deus pode preenchê-lo com a sua graça. Talvez você entrou aqui cansado, desanimado, sem um norte para seguir, você está do jeito que Deus gosta. É aí que Deus vai encher da sua presença, amém, querido? Porque quem está cheio, e quem está vazio, Ele preenche com a sua presença, amém, querido? Culto de ceia é o culto que eu mais amo, irmão. Porque você chega arrebentado, irmão, destruído, mas vem aquela graça e preenche para mais 30 dias na presença dEle.
Não importa o seu, pastor, eu devo 200 mil na praça. Não importa, o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Quanto maior o vazio, mais ele pode encher. Você só precisa querer. Pastor, a minha doença é incurável, mas o nosso Deus é o que cura e transforma. Pastor, o meu casamento não tem mais direção, chegou no fundo. Eu quero te dizer, se você der uma chance para Deus, Ele não vai jogar uma corda, Ele virá com o socorro. Amém, querido? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Nós somos pobres ricos da graça. Mateus capítulo 5, dos pobres é o reino dos céus. Quanto mais pobre eu sou, irmão, meu espírito, mais rico eu sou da graça. Que eu dependo dele, amém? Não somos nós, é a ajuda de Deus. Amém, queridos? Fique de pé comigo. Ministério do Louvor. São 8h55 quase. Eu quero orar em 5 minutos pela sua vida, orar com você. E nós vamos encerrar o culto. Quarta-feira estaremos aqui às 19 horas e todos os trabalhos continuam. Mas que essa semana você possa pegar essa palavra no seu coração. Alguém que precisa, você possa orar por ele. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa. Deus vai preencher a sua presença e vai trazer a saída. Amém, querido? Às vezes a saída é nos 45 do segundo tempo, mas ela vem. Você só precisa confiar. Amém, querido? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu sinto a presença de Deus entre nós. Ele está aqui. Ele está entre nós. Ele está movendo as águas. Ele está trazendo o conforto, a fortaleza. Não é resiliência, é esperança. Aleluia. Feche seus olhos. Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Não há outro igual a ti. Sim, além de ti não há outro, a rocha da nossa salvação. Oh Espírito Santo, comece a derramar entre nós as tuas águas, águas de descanso, águas de renovo. Ele diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Águas vivas, águas limpas, águas que curam, águas que transformam. Deus está visitando agora a sua casa. Deus está visitando agora a sua vida física, o seu corpo, as suas vértebras, seus órgãos, seu sangue. Deus está visitando agora a sua empresa. Deus está visitando agora a sua vida financeira. Deus está visitando o seu chamado, o seu ministério. Ele está visitando agora, pela fé. Aleluia. Eu quero pedir para que enquanto nós louvamos, você que precisa de oração, ouviu essa palavra, venha até aqui à frente para nós orarmos junto com você. Enquanto nós oramos, louvamos, você vai vir até perto do altar. Eu quero orar pela sua vida. Tome um passo de fé. Ele não mandou uma corda, Ele mandou o seu braço forte. Aleluia. Isso, pode vir. Você que entrou aqui enfermo e crê pela fé que Deus pode tocar você, essa é a hora. Você que está passando por uma luta financeira e precisa de um milagre de Deus, essa é a hora do milagre de Deus. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Eu sinto Ele movendo as águas nesse lugar. Ore, feche os seus olhos. Isso, venha. Oh, bendito seja o teu nome. Não estamos aqui em torno de nada que não seja o nome de Jesus. Aleluia, louve, louve, louve. Oh Espírito Santo, feche seus olhos, não tenha pressa. Oh Deus, toque-nos nessa noite.
nessa noite. Flua no rio de Deus. Águas que tranquilizam. Sim. Oh, meu Deus. Toque agora esse pai de família. Toque agora essa mãe de família, Senhor. Esse avô, esse avó. Toque esse ministro de Deus agora, essa ministra de Deus. Toque, Senhor, esse empresário, esse autônomo, esse empregado. Toque agora esse filho. Oh, Deus, nós dependemos da Tua ajuda. Só o Senhor, Pai, só o Senhor pode nos ajudar nessa noite. Oh, aleluia. Aqui nessa noite, o rio da vida está transformando o deserto em rios de água viva. Milagres de Deus, ajuda de Deus, ajuda de Deus, ajuda de Deus, auxílio de Deus. Oh, Pai, venha sobre nós nessa noite, venha sobre a Tua igreja. Venha sobre o Teu povo, trazendo fortaleza, trazendo direção, trazendo cura. Toque-nos nessa noite, Pai. Toque, Senhor, as famílias aqui representadas, Senhor. Corações e mentes sejam renovados, Pai. Oh, Deus, cobre esta igreja com Teu sangue, com a Tua presença, Pai. Toque os Teus filhos, Tuas filhas com a Tua ajuda. Aleluia. Glória a Deus, bem suave. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Clamor, clamor. Deus está enxugando a sua lágrima nessa noite. Ele está carregando essa lágrima. Essa lágrima é como uma bomba atômica no reino espiritual. Ela está quebrando as cadeias. Essa lágrima é como uma flecha de fogo. Ela cai, mas não cai no chão. Ela cai nas mãos de Deus. E Deus torna isso como um clamor. Ela cai na mão do Espírito Santo. E Ele intercede com gemidos inexprimíveis. E devolve para Deus como um clamor. Olha aqui. Som maravilhoso isso. Isso é o som do clamor. Esse é o som que Deus espera do seu coração. Oh, Espírito Santo, hoje é noite de cura, de renovo, de transformação. É uma porta aberta diante de você. Você não está enxergando, mas Deus está abrindo seus olhos hoje. Deus está tirando as ceras espirituais dos nossos ouvidos. E você vai ouvir de novo o cantar dos pássaros. Você vai ouvir de novo o som do vento, o som das águas. Você vai sentir de novo o som da alegria. Aleluia. Sons que te incomodam vão se tornar como música no seu coração. Porque o seu coração será batizado com a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos humilhamos diante de Ti, nos rendemos diante do Teu nome. Estamos aqui como pobres e necessitados, Senhor. Estamos aqui como dependentes da maravilhosa graça de Jesus. Nos humilhamos, nos rendemos porque confiamos no nome que é sobre todo nome, na rocha inabalável, Pai. Ninguém que confiou em Ti foi confundido. Ninguém que entregou a vida a Ti, Senhor, foi enganado, porque Tu és a nossa esperança viva, Pai. Pai, fazemos como Davi nessa noite. Esperamos no Senhor, porque Tu és a nossa porção. Tu és a nossa herança, Pai. Nossa herança não é nessa terra. A nossa herança é o Senhor. E nós depositamos toda a nossa confiança em Ti nesta noite.
Nós fazemos um voto como igreja, Pai, de continuar, Pai, esperando no Senhor, Pai. Colocamos o nosso casamento, colocamos nossos filhos, as nossas finanças, o nosso chamado, colocamos a igreja, colocamos esse bairro, colocamos o ministério de louvor, os diáconos, os presbíteros, o som, a mídia, os cooperadores, as crianças, colocamos no Senhor, esperando pelo Senhor, esperando em Ti, Senhor, a rocha da nossa salvação. Tu és o Deus dos montes, mas também o Deus dos vales, que está conosco, Pai, até a consumação do século. Se entrou aqui, Senhor, alguém desanimado, que ele sinta o ânimo de Deus nesse lugar, Pai. Que ele se sinta levantado pelo Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor cuida de nós. Deus está carregando pessoas aqui no colo nessa noite. Deus está carregando você mais perto. Então sinta esse calor do colo de Deus. Aqui não é sentimentalismo, não. É a presença viva de Deus. Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui nesse altar. Que Deus toque o seu coração e você vai sentir isso lá amanhã, lá no seu quarto, lá no seu trabalho, lá na estrada, lá no campo, onde você estiver, essa presença de Deus vai te acompanhar. Amém. Amém, querido. Abraça quem está do seu lado e volte abençoado para o seu lugar. Aleluia. Isso, abraça. Aleluia. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber em tuas águas, eu quero beber na tua fontes de águas vivas. Fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor, Tu és a fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor. Amém, amém, queridos. Vamos encerrar o culto. Que Deus abençoe a sua vida. Você que sacrificou o seu tempo para estar aqui, né? Tinha tantas coisas para fazer, tantos entretenimentos, mas você está aqui firme. Leve essa palavra, leve o abraço da igreja e que essa semana você possa, com certeza, ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém, querido? Chega na sua casa lá, estenda a mão onde for preciso e abençoe, porque a unção de Deus está sobre você. Amém? Todos os trabalhos continuam aí, tem o grupo da igreja e vamos juntos na presença de Deus. Amém? Estenda suas mãos. Vamos agradecer. Pai, te agradecemos por essa noite na sua presença. Que o teu povo retorne para sua casa em segurança e em paz. Que o Senhor dê uma noite de sono, Pai, leve, tranquilizadora, Pai. Que aquele colchão, aquele travesseiro seja uma bênção, Senhor. E que amanhã estejamos revigorados para mais uma semana em que o seu evangelho será anunciado através da vida do povo que continuará marchando até que o Senhor venha, Pai. Cuida de nós e nos ajuda. Amém? Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você e a sua casa, hoje e para sempre. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, os irmãos do som, da mídia lá, os meninos do louvor. Que Deus abençoe grandemente.